Vamos viajar comigo para Manaus com Milton Ratum? Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho e esse é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala da ambientação de livros. E hoje a gente vai falar de um lugar que tem muito pouco espaço na literatura brasileira, que é a região norte, com o escritor amazonense Milton Ratum, que atualmente é um dos escritores que mais teve reconhecimento, ganhou muitos prêmios literários importantes, é um dos grandes escritores aí contemporâneos. E para mim é uma alegria particular de falar desse livro, Cinzas do Norte, que é o livro que a gente vai falar hoje, porque ele trata de Manaus e para mim é uma alegria particular porque toda a minha família materna vem do Amazonas, então eu tenho uma ligação com essa região e é muito legal, assim, quando eu li o livro me trouxe muitas coisas que eu ouvi falar na minha infância toda com a minha mãe, que eu vivi quando eu fui para lá, então tem um gostinho especial de dividir isso. E nesse livro do Milton Ratum, Cinzas do Norte, a ambientação tem um papel central no desenvolvimento da história e traz também para muitos brasileiros constrói assim, o imaginário dessa região que é tão pouco falado nas artes, na literatura, e ajuda a construir também esse imaginário de pessoas que muitas vezes só vão conhecer a cidade através de obras como essa. O livro ele vai se concentrar em grande parte na Manaus dos anos 50 e 60 e vai partir da amizade de dois garotos que se conheceram na infância, o Olavo, chamado Lavo, e o Raimundo, dito Mundo. E esses dois meninos que eles têm uma ligação, mas que são de universos bem diferentes. O Mundo, ele é filho ali de uma aristocracia, e o Lavo, ele é um menino órfão, criado pelos tios, que passa necessidade, mas eles criam ali um laço que dura para a vida toda, e é pelos olhos do Lavo que a gente vai conhecer a história do Mundo, que é um rapaz que viveu uma série de conflitos, principalmente com o pai. Ele tinha uma veia artística, ele não aceitava essa vida de grande proprietário que o pai queria que ele assumisse, sucedesse. Então a gente vê o desabrochar, a descoberta do Mundo, a evolução também do Lavo e principalmente nisso tudo a gente tem a ambientação em uma Manaus que se transformou junto com o personagem. Aí a gente vai ver que aquela Manaus dos anos 50 e 60 não existe mais e como se deu essas transformações, principalmente a partir do período militar dos anos 60. Então a gente vai acompanhando e o autor ele tem assim uma série de temas profundos. A gente acompanha a angústia, a dor, o desenvolvimento, os anseios do mundo, essa necessidade de brigar e de lutar e de se impor o próprio caráter, contestar as coisas que ele achava erradas, se aproximar das camadas mais pobres. E, além disso, a gente tem temas que são recorrentes aí na obra do autor, como a questão da família, da separação, da busca interior. E a ambientação, ela vai ser assim central e brilhante, absolutamente brilhante. E são várias camadas, é muito difícil escolher uma coisa para falar. Eu não sou especialista na obra do Milton Ratum, então quem for se aprofundar vai ver que tem muitos temas e muitas coisas que podem ser ditas. Aqui a gente vai se centrar realmente nessa questão da evolução urbana a partir do olhar desses dois personagens, e é uma trama muito bem feita, porque eles se conhecem na escola, e aí a gente vai acompanhando como o Lavo, que era mais pobre, acaba
se tornando advogado, acaba tendo depois uma certa estabilidade, e como que o mundo ele vai realmente buscar se descobrir, se afastando da família, contestando, e como a queda da aristocracia manauara, com as grandes transformações que aconteceram na cidade nos anos 60, vão também, com essas circunstâncias, influir muito nas escolhas e na vida do mundo, no embate dele com o pai, e a gente vai descobrindo várias coisas ao longo da literatura. Tem pecinhas que vêm aqui, uma carta que é descoberta aqui, um casamento que a gente não sabia que existia, e a gente descobre isso junto com o personagem que vai evoluindo, e a gente fica realmente muito misturado nessa história da evolução do personagem que quer ser artista, que não liga para a escola, que não liga para os estudos, que desenvolve uma amizade com um personagem que o pai tenta impedir ele, prende ele, diz que não vai sair, e a mãe tentando esconder. Depois a gente descobre que a mãe tem uma própria relação com a família do amigo dele, Lavo, e cada pouquinho da leitura a gente vai descobrindo um pedacinho e se empolgando com essa própria busca de se encontrar do mundo. E, embora para as pessoas da região as referências possam ser bastante familiares, a possibilidade de construção, por exemplo, de flutuantes em um rio, então são as casas que são feitas sob a água, como o bairro Cidade Flutuante que havia no Rio Negro, embora então para essas pessoas que moram na região isso seja uma coisa muito familiar, se trata de uma verdadeira descoberta para grande parte dos brasileiros. O leitor médio não sabe que passageiros podem se alojar em uma rede, num transporte fluvial. Muitos jamais ouviram falar de como é ou foi a organização urbana da capital do Amazonas. E muitas vezes tomar uma tigela de açaí num bar é o contato mais próximo que a população de outras regiões tem com o norte do país. Então, quem não conhece Manaus e tem contato com a obra, vai ter acesso a uma visão que foge daquele estereótipo que a gente tem da região amazônica, e não é uma historinha com um pano de fundo exótico da Amazônia. Não, a gente tem aqui várias formas de ver e de se apropriar do próprio espaço dentro das circunstâncias. Então, ao ler o livro, eu mesma me questionava como eu vejo o meu próprio espaço, como o meu espaço influencia dentro da minha própria vida. E os locais escolhidos para o desenrolar da história não são feitos por acaso, eles têm um significado simbólico muito forte, e quando o leitor entende isso, a gente vê a dimensão das várias camadas que eu acabei de falar que o livro apresenta. As transformações urbanas de Manaus refletem as novas relações de poder e evolução econômica e cultural e social também daquela cidade. Então a gente tinha uma elite proprietária tradicional naquela Manaus dita Belle Époque, que tinha aquelas grandes construções, algumas ainda sobreviveram, mas aquilo daqueles grandes senhores de terra, da produção da borracha, aquilo foi cedendo lugar para as novas construções e para as relações comerciais de empresas que contavam inclusive com recursos de multinacionais. Mas a visão das transformações ela é ainda mais ampla, porque ela aponta também para a relocalização das classes urbanas mais pobres, menos favorecidas, e abarca um período muito amplo, sendo então um projeto bastante ambicioso. Depois, o personagem Mundo ele acaba saindo de Manaus, ele vai inclusive para o exterior, mas ele mantém contato com o Lavo que ficou. Então a gente tem aí essa continuidade. E claro, um dos marcos mais fortes nessas mudanças que aconteceram em Manaus foi a criação da Zona Franca de Manaus durante o período militar nos anos 60. Então fica muito marcado como Manaus mudou, como aquela organização urbana foi completamente destruída. Então quem conheceu Manaus nos anos 60 fica sem ir, depois volta, fala, caraca, Manaus não existe mais, como eu, pelo menos não como essas pessoas conheceram, né? Eu não conhecia, eu nasci muito depois, mas é verdade que como eu ouvia muito isso das pessoas que viveram naquela época, isso vai construindo no nosso imaginário também. Então,
Antes da criação da Zona Franca de Manaus, a cidade tinha cerca de 25% da população do estado do Amazonas. E 20 anos depois da criação da Zona Franca de Manaus, ela passou a comportar quase a metade da população do estado, que vinha atraída por emprego nas fábricas. E a cidade também explodiu, ela foi uma expansão assim completamente desordenada e ficou 4 vezes maior a dimensão. E isso, óbvio, exigiu mudanças, organizações e adaptações irreversíveis no espaço urbano que muitas vezes não levaram em conta determinados pontos, causando uma série de conflitos. Então, a família do Mundo, que é a família Matoso, que era uma grande família, ela tem depois, com o tempo, com a evolução urbana, muitas casas são demolidas e a casa dos Matoso é demolida e substituída por um grande hotel. E isso é um dos símbolos centrais dessa mudança no livro, né? Porque a gente vai acompanhando ali a família Matoso, que era lá em cima no topo da sociedade e de repente, bum, acabou a casa, destruiu um grande hotel e, como ele, vários outros da época. E aí, um questionamento pelo modo como isso foi feito e pelas condições de instalação das classes mais pobres e a relação entre as pessoas e o espaço urbano, o que aquele espaço significava para ela, para onde essas pessoas queriam ir. Muitas vezes elas nem sabiam exatamente o porquê estavam ou não estavam, e isso vai sendo construído pelo olhar dos personagens. Então a gente tem aqui a possibilidade de ver Manaus e de se questionar sobre como nós vemos e vivemos o nosso próprio espaço. Então, eu realmente recomendo muito esse livro. Para quem conhece o Norte, é uma grande viagem no tempo e de construção imaginária do espaço, e para quem não conhece, então é imperdível, que você vai ter várias referências que vão realmente te colocar lá, como comer carne de tartaruga, como é, como não é, como essas pessoas se organizavam, não apenas do ponto de vista do indivíduo, que é de onde parte o olhar, mas que alcança todas essas transformações urbanas e a condição humana da possibilidade de se angustiar e de querer inverter isso, se apropriando da sua própria característica. No caso do Mundo, ele queria ser artista, ele não se identificava com o pai, e de outro lado, o Lavo, que era amigo dele, mas que estava se adaptando dentro daquelas novas relações sociais que estavam se criando junto com esse espaço urbano. É isso aí, pessoal. Se você ainda não leu Milton Ratum, eu recomendo. Não é uma das leituras mais fáceis, mas vale muito a pena. Ele tem vários livros publicados, muitos premiados. E se você leu, se você tem a intenção de ler, diga aqui se você é de Manaus, deixa aqui seus comentários, como você percebeu essas mudanças urbanas, como isso afeta a sua própria vida, se você visitou Manaus antes e depois, ou só depois, como é que foi isso para vocês? Deixa isso aqui pra gente. Se vocês também conhecem outro tipo de literatura que fala da região norte, divide aqui com a gente também. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!